Paz, igreja. Eu vou contar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, o meu arcanjo veio me buscar, mas antes de ele, eu fiz a pergunta para ele. E ele falou que ele cria que o Senhor veio e ressuscitou. E ali eu fui para uma sala de armadura nova. E eu perguntava do meu arcanjo por que eu estava sendo trocado todas as minhas armaduras, por que estava acontecendo isso. E ele não me falava nada. Depois ele me trouxe aqui para frente da igreja. Eu pude ver o nível de guerra que estava acontecendo hoje por muitas pessoas que estão aqui hoje. Pessoas que realmente vieram buscar a face do Senhor e pessoas que não. E ali eu dizia bem assim, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? E ele me mostrava um casal. E esse casal, o que ele me mostrava, ele falava assim que ele tem se agradado muito desse casal. E ele tem se agradado da forma que a filha dele veio hoje buscar ele. E eu dizia, mas sim, Senhor, quem é esse casal? E ele me mostrava é o Leandro com a sua esposa. E ele falava para mim que ele tem se agradado da forma que a esposa dele veio buscar ele hoje. E eu dizia assim, mas como assim, Senhor? Ele falou, olha para minha filha, vê como ela está vestida. É desse jeito que eu quero ela. É dessa forma que eu quero ela na minha presença. É desse jeito que eu quero essa família na minha presença. E ele dizia bem assim, fala para ele que pela obediência dele, muitas coisas eu vou fazer na vida dele. Da forma que ele me busca, eu tenho reconhecido, eu tenho ouvido. E o que ele pediu, eu vou fazer. Agora, eu não sei o que. O Senhor não permitiu ver. Ele só disse que ele vai cumprir o que o Senhor pediu para ele. E ele tem se agradado da forma que essa esposa hoje veio buscar ele. E ele falou que a única coisa que ele quer é que o Senhor continue na obediência, que ele vai cumprir o que o Senhor pediu para ele. E ali eu pude guerrear, irmão, por muita família. Guerreei pela igreja. Eu guerreei também por uma moça, que eu não sei o nome dela, que é aquela moça ali que está de calça, corrado aqui no joelho. E eu vi um grande demônio, irmão, com muita fúria dela. E perguntava do meu arcanjo, por que esse demônio estava com essa fúria? E ele dizia bem assim, o que ela veio fazer nessa igreja? Ele falava, o que ela tinha vindo fazer aqui? Porque se ela usa o que agrada a ele. E eu dizia assim, Senhor, o que ela usa que agrada a ele? E ele pôde me mostrar várias coisas que ela usa que agrada os demônios. Aí eu disse, Senhor, mas eu vou guerrear por ela. Ele disse, sim, porque ela veio me buscar. E eu reconheci o que ela falou hoje para mim, eu ouvi o que ela falou hoje para mim, porque foi verdadeiro. E eu disse, amém, Senhor. E depois, irmão, dali eu fui para outra missão, que é pessoal, e eu não posso falar. E foi isso minha experiência. Amém, amados? Graças e paz a todos, amém? Assim que a apóstola ministrou, irmãos, o arrebatamento da vida, aparecia 2 anjos. E ali um anjo disse assim, faça a pergunta, não esqueça. E ali eu fiz a pergunta ao anjo. Perguntei se ele cria no Senhor, que o Senhor veio em carne e osso na terra, ressuscitou, né, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E o anjo falou que sim. E nesse momento que o anjo falou que sim, ele falou bem assim, eu tenho um recado para a minha igreja. Principalmente para aqueles que não acreditam nessa pergunta. O Senhor fala assim, eu vejo como maldito o homem que não crê nessa palavra. O Senhor falava dessa forma. E eu disse, amém, Senhor. Eu vou passar esse recado para a tua igreja. E o anjo, ele falou pela segunda vez, eu vejo aos meus olhos, maldito o homem que não acredita nessa pergunta. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me levou em uma parte do céu, a qual eu via um outro anjo segurando um vaso. E esse vaso, ele era um vaso transparente, e eu conseguia enxergar o que tinha dentro daquele vaso. Dentro daquele vaso, irmãos, tinha uma forte luz, muito brilhosa.
E eu dizia para o anjo, o que é que tem dentro desse vaso? Ele dizia assim, é unção, capacitação. O que você está vendo aí é unção. A unção que gera os arrebatamentos no meio daqueles que anseiam por esses sinais. E eu disse, amém, Senhor. E ali eu falei algo para o Senhor. Eu disse, Senhor, um dia o Senhor revelou para muitas pessoas aqui nesse lugar, que nem as crianças, nem os pequeninos, eles ficariam de fora desses arrebatamentos. E o Senhor falou bem assim, eu não menti, eu fui fiel com a revelação que eu dei para alguns. Nem as crianças ficarão de fora desses sinais. Mas é necessário que todos aqueles que anseiam por esse sinal, eles me adorem. E eu disse, Senhor, que te adorem. E o Senhor disse, que me adorem. E nesse momento o Senhor me fazia ver, irmãos, uma corda. Essa corda, ela estava estendida no reino espiritual. E o Senhor falava assim, quando eles levantarem as mãos deles para me adorar em espírito e em verdade, eles vão conseguir romper essa corda. E essa unção que está dentro desse vaso vai descer na cabeça de cada um deles. E eu dizia, Senhor, e aonde estão essas pessoas? E o Senhor falava, estão em todos os lugares. Estão aí dentro, no meio de ti. E estão espalhados pelo Brasil, o Senhor falava. Estão por aí, por lugares que você não conhece. O anjo do Senhor falava. Por lugares que você nunca andou. Eu conheço muitas pessoas que querem esse sinal. Porém, elas precisam me adorar. Precisam romper cadeias. E o Senhor falava, começa pela adoração. Porque no momento que um homem, que uma mulher me adora, a unção desce, o sinal desce, e os milagres acontecem no reino espiritual, o Senhor falava. O Senhor falava, é necessário que comece no reino espiritual, para que venha transpor para o físico. E eu disse, amém, Senhor. E nesse momento, irmãos, o Senhor, Ele me mostrava 2 principados. E eu via um principado, irmãos, que ele colocava correntes no meio do povo. E nessas correntes tinha alguns pedaços de ferro, como se fossem alguns agulhões. E eu percebia, irmãos, que esses agulhões tentava neutralizar, tentava sufocar as pessoas, para que as pessoas não viessem conseguir orar, para que as pessoas não viessem conseguir abrir a boca, como é para fazer na presença do Senhor. E o Senhor falava assim, você vai guerrear contra esse principado, porque maior sou eu, Senhor, que estou no meio de vós. E nesse momento, irmãos, eu guerreei em mente contra esse principado. E no momento que eu fui guerreando, esse principado, ele me falou algo, irmãos. Ele disse assim, você pensa que você vai me derrotar sozinho? E aí eu disse assim, eu vou te derrotar em nome de Jesus. E ele começou, irmãos, a se espernear, a ficar violento naquela minha experiência de arrebatamento. E eu vi, irmãos, que ele começou a alargar as correntes dele. E o Senhor falava bem assim, enquanto a minha igreja está me buscando, enquanto a minha igreja está orando, o inimigo, ele não está parado. Ele não está contente com ninguém. Aí o Senhor falava assim, mas eu sou um Deus fiel para aqueles que me buscam. E o Senhor falava algo, irmãos, muito tremendo. O Senhor falava bem assim, irmãos, ansiar pelos dons espirituais. Aí o Senhor falava bem assim, traga esse recado para a minha igreja. Ansiar pelo batismo com o Espírito Santo. Ansiar pela unção de arrebatamento. Irmãos, todas as pessoas que estão aqui presentes nessa noite, o Senhor falava na minha experiência, Deus, ele tem uma unção de arrebatamento. Porém, tem cadeias que precisam ser quebradas no reino espiritual. E Deus, ele está presente no nosso meio. E nesse momento, irmãos, quando eu guerreava contra esse principado, o Senhor, ele me mostrava
um demônio muito feio, muito horrível. E o Senhor falava, esse demônio, ele tem tentado parar, neutralizar aquelas pessoas que têm o dom de arrebatamento e aquelas pessoas que ainda não têm o dom, porém aqui no céu está liberado esse dom, só falta ela receber aí na terra. E esse principado, ele está tentando tirar, roubar, tentar parar o homem para não receber esse toque do Senhor. E eu guerreava, irmãos, contra esse principado. Eu via esse principado, irmãos, como uma fumaça branca. E sobre os olhos dele, era olhos de fogo. Irmãos, era o próprio inferno que eu enxergava nos olhos daquele demônio. E nesse momento, o Senhor falava assim, mas não te preocupa, que enquanto você está guerreando, os meus anjos também estão guerreando. Aí o Senhor me mostrava, irmãos, uma feiticeira, uma mulher. Aí o Senhor falava bem assim, aqueles que não crê, né, que os feiticeiros, eles vão, né, com as suas almas, para tentar parar as obras da luz, que provém da minha parte, diga para eles esse alerta, isso é verdade. Os feiticeiros, eles vão visitando as igrejas, para colocar frieza espiritual. Na minha breve experiência, o Senhor me falava tudo isso, irmãos. E nesse momento, irmãos, eu via uma mulher andando em um templo de um lugar, tentando parar para que as orações não chegassem no céu. E o Senhor, ele me falava, irmãos, até como aquela feiticeira, ela é reconhecida no inferno. Amém? Eu não vou citar o nome para que não venha, né, generalizar, para que você não venha pecar também. Porque Deus, ele fala o nome, irmãos, dos demônios. Ele fala o nome dos feiticeiros. E eu vi aquela mulher, irmãos, tentando parar a obra do Senhor. Aí o Senhor falava bem assim, eu vou te mostrar o castigo do satanista, o castigo dos feiticeiros que tentam neutralizar a minha obra. Aí o Senhor me mostrava no céu, eu não cheguei nem no inferno. O Senhor abriu um telão e me mostrava um satanista, irmãos, sendo atormentado no inferno, porque ele estava tentando parar uma igreja. E aí o Senhor falava, aí está o castigo do satanista, aí está o castigo dos bruxos. Esse é o juízo final para todos esses que servem a Satanás. Essa foi a minha experiência, irmãos. Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar desde cedo que desde cedo que eu falo antes de começar a oração, que quando o apóstolo botou no tema da campanha, desde ali eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E eu estava ali no meu trabalho, eu não estava bem. Eu sentia uma dor de cabeça que eu dizia, Senhor, de onde apareceu essa dor de cabeça? Porque eu não estava assim. E depois a minha filha, febre. E eu vim porque eu tinha um compromisso aqui 7h30 com o Ministério de Dança. Vim e trouxe ela comigo. Eu fui lá no nosso apóstolo, como eles estavam descansando, eu não quis incomodar eles. E depois eu fui para a irmã. Só que aquela dor de cabeça e a febre da minha filha continuando. E sempre vinha o tema da campanha. E depois bateu aquele desânimo de não querer ficar aqui, querer ir embora. Não querer continuar na campanha. Porque a febre da minha filha não passava e a minha dor de cabeça não passava. E eu vim aqui quando eu cheguei aqui na igreja, aí aquela dor de joelho aqui, aquela dor insuportável, estava demais. E na hora que a apóstola mandou ficar em pé, depois que terminou, a gente orou de joelho, parecia que eu não conseguia dar glória. Se eu abrisse minha boca para dar glória, parece que aquela dor aumentava mais. E eu não conseguia abrir a minha boca para dar glória. Eu não conseguia dizer um aluno, eu não conseguia cantar o louvor. E aí, eu fechei os meus olhos, eu comecei a ouvir vozes. E aquela dor aumentando. E a voz dizia, sai, se tu sair, vai passar tua dor de cabeça.
se tu sair, a febre da tua filha vai passar. E eu botei a mão na minha cabeça e eu fiquei com a minha mente muito confusa. E ali o Senhor usou a apóstola para vir ministrar em mim e falar. E o Senhor usou ela para falar tudo que eu estava ali ouvindo. Aquela voz estava falando tudo que eu estava sentindo naquele momento. E o Senhor arrancou aquela seta da minha cabeça, porque foi uma seta que não era para mim estar aqui. E eu creio em nome de Jesus que a minha filha está curada. Não vai dar mais febre nela, eu creio em nome de Jesus. Aí agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência quando a apóstola veio ministrar em mim. E o meu arcanjo de guerra apareceu. Eu fiz a pergunta para ele, perguntei dele se ele cria que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse que sim. E ali ele me leva ao céu, para a sala de renovo, de armadura. Eu fui na sala de armadura. E depois ele me leva para me ver o nível de guerra que estava acontecendo aqui na frente da igreja, por causa da campanha. E ali eu pude ver vários demônios, vários principados, aí na frente da igreja. Aí eu perguntei do meu arcanjo se era para mim guerrear. Ele disse que não era para mim guerrear ainda, que ele ainda tinha outras coisas para me mostrar. E tinha uns recados para trazer para a igreja. Aí, daí ele me leva para PH, que é algo pessoal que eu vou passar para a apóstola. E depois que eu vejo que era para me ver lá, eu volto. E ele diz bem assim: fala para a minha igreja que nesses 15 dias, aqueles que tiveram com o coração aquebrantado, aqueles que vieram realmente buscar o Senhor, eles vão receber grandes coisas do Senhor. Só que ele falava algo, ele dizia bem assim, mas não é só aqui na Shalom. Ele falou bem assim: avisa para os meus filhos do canal, que aonde a voz dos meus servos chegar, lá pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser renovadas, pessoas vão ser libertas. E ele dizia bem assim: se aquelas pessoas do canal tiverem de coração disposto a receber, vou receber muitas coisas que meu Pai vai entregar. E eu dizia assim: amém, Senhor. Eu vou dar o recado, sim. E ele dizia bem assim: diga para minha serva que não é para ela se preocupar, porque eu que uso ela para falar ali no canal. É eu. E através dos meus filhos, muitos dons vão ser repartidos através deles, porque foi eu que dei isso para eles. E esses dons, mas só é para quem estiver disposto, só é para aqueles que realmente chegar para os pés do Senhor e ser sincero, porque o Senhor, Ele falou que Ele conhece o nosso coração. Então Ele falou que Ele quer tratar muita coisa isso no nosso coração. Então Ele falou que aqueles, tanto daqui, da Shalom, como dos irmãos do canal, que estiverem dispostos a botar para fora, falar para o Senhor tudo que está ali preso do coração, muitas coisas eles vão receber do Senhor. E ali, irmão, eu começo a guerrear aqui na frente da igreja. Aí guerreei aqui na frente da igreja, irmão, não foi fácil, mas para a honra e a glória do Senhor, nós vencemos mais um dia, mais uma noite. E depois eu vou guerrear pela vida de 2 pessoas, que também não foi fácil, mas com os anjos do Senhor e com o Senhor na frente, também mais uma noite de vitória. E foi isso uma experiência. Amém, amados? Graças e paz a todos. Vou contar uma parte da minha experiência, irmãos. Quando a gente estava louvando ao Senhor, eu tive uma visão. E na hora do louvor, irmãos, eu via uma cachoeira aqui no altar do Senhor. E descia muita água. E eu vendo aquela visão, eu entendia que o Senhor, Ele ia desatar uma grande unção, né, nessa noite, em nossas vidas. E ali, irmãos, eu continuei orando, adorando o Senhor. E aquela visão, sabe, assim na minha mente. E eu não consegui mais ficar em pé. E eu fui me ajoelhar, irmãos. Fui me ajoelhar e eu comecei a falar com o Senhor. E nesse momento que eu comecei a falar com o Senhor,
o Senhor ele começava, irmãos, a me dar uma outra visão. E o Senhor me mostrava, irmãos, nessa visão, muitas pessoas indo ao inferno. Irmãos, eu ainda não tinha sido arrebatado, ouça bem, estava orando. E eu via, irmãos, assim naquela visão, muitas pessoas descendo no inferno. E muitos demônios, irmãos, torturando pessoas no inferno. E ali eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer falar nessa noite? E ali, irmãos, a visão some. Pá. A apóstola pega e ministrou o arrebatamento na minha vida. E quando ela ministrou, irmãos, apareceu 2 anjos. E eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor. E o anjo do Senhor confirmou que sim. Nesse momento, irmãos, o Senhor ele vai me levando ao céu. E eu olho para o lado, irmãos, eu vi uma fumaça branca. E eu dizia, Senhor, o que é isso? E o Senhor falava, é a oração da minha igreja. Eu disse, Senhor, mas eu estou vendo, Senhor, a oração do teu povo em uma forma visível. Eu disse, sim, você está vendo em uma fumaça. Aí, irmãos, partes dessa fumaça, partículas dessa fumaça saía e alcançando, sabe, as casas das pessoas. Eu comecei a ver, irmãos, aquela fumaça se espalhando. Aí o Senhor falava bem assim, quando o homem me dá algo, eu, Senhor, retribuo. Então vocês estão orando, né? Vocês estão se separando para mim nessa madrugada. E eu já estou abençoando. E nesse momento, irmãos, quando eu cheguei lá no céu, o Senhor, ele me recebeu ali. E o Senhor, ele falava algo para mim. O Senhor falava assim, fale para os meus filhos se prepararem para esses 15 dias de oração. Porque eu, Senhor, vou trazer experiências novas. Aquelas pessoas que já acham que já tiveram as melhores experiências, é agora que vai começar. Aí o Senhor falava bem assim, foi eu, Senhor, através do dom de discernimento de espírito na vida dos meus servos, que dei esse tema dessa campanha. Assim como a minha serva falou que pela glória tudo cai por terra, é assim que acontece. Aí o Senhor falava, pela glória que vai manifestar nesse lugar, na vida daqueles que crê, que almejarem, pessoas serão libertas. E o Senhor falava assim, eu, Senhor, vou visitar poderosamente. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava um pouco adiante, e o Senhor começava a me mostrar as grandezas que tem no céu. Aí o Senhor falava assim, diga para a minha igreja buscar o discernimento de espírito. Aí o Senhor falava assim, diga para a minha igreja almejar esse dom. Aí o Senhor falava bem assim, meus filhos, eu tenho derramado sobre a vida de vocês, coisa que o inimigo não pode roubar, que é a essência do meu Espírito Santo. Aí o Senhor falava assim, durante os 3 dias de campanha, que teve, os 3 dias de congresso que teve aqui na igreja, eu, Senhor, entreguei dons. Então todas as vezes que eles entrarem aqui nesse lugar, fale para ele usar os dons. Fala para eles pedirem de mim, para mim abrir os olhos deles, que eu, Senhor, vou abrir os olhos deles. E eles enxergarão a minha glória nesse lugar. Aí o Senhor falava bem assim, quando eu derramei o dom na vida deles, eu derramei discernimento. Então diga para eles abrir os olhos deles quando eles estiverem na minha presença, que eles vão contemplar a minha glória nesse lugar. Irmãos, o Senhor ele falava de uma forma diferente. O Senhor ele falava assim, diga para a minha igreja se preparar durante o dia. Diga para a minha igreja durante o dia ficar conectado, ficar ligado. Que quando eles chegarem diante da minha igreja, eu, Senhor, vou manifestar a minha glória. Aí o Senhor falava bem assim, não vai ser somente nesse lugar. Não vai ser somente nessa campanha que eles estão fazendo, que os meus servos estão ministrando nesses 15 dias. Eu, Senhor, vou visitar pessoas em todo o Brasil. Aí o Senhor falava bem assim, eu vou levar pessoas no inferno e no céu. Aí o Senhor falava assim, não tenham medo, porque isso faz parte do processo da salvação de cada um de vocês. Aí o Senhor começava a falar, aquele que tem dúvida, eu vou ter um particular. Aquele que tem dúvida, eu vou levar ele no inferno, para que ele saiba
que eu, Senhor, estou à porta. Aí o Senhor falava bem assim, irmãos: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a minha experiência, irmão. No primeiro dia de congresso, na sexta-feira, eu estava sentada aqui na frente. E no dia que a apóstola fez o apelo para as pessoas virem aqui na frente, eu senti e vi algo tocando em mim. Eu achava que era ela que tinha saído do púlpito para pegar em mim na sexta-feira. E depois o Senhor me deu discernimento que era Ele que tinha tocado em mim. E hoje, a mesma presença que eu senti na sexta-feira, tocando em mim desse lado, eu vi Ele vindo da direção onde a apóstola fica, do mesmo jeitinho hoje. E Ele tocou no mesmo lugar onde Ele me tocou na sexta-feira, na ponta da minha testa, bem aqui. E foi quando eu senti a presença do Senhor. E na hora da adoração, eu ouvi, irmãos, mais uma vez, o barulho de muitas águas, de multidões, dizendo: santo, santo, santo era o Senhor, como se tivesse muita gente aqui. E depois, foi se passando mais um pouco, eu vi, irmãos, um homem de branco, ele passeava no meio da igreja, enquanto os irmãos estavam adorando ao Senhor. E essa foi a minha experiência de hoje. Paz, igreja. A minha experiência, ela começou hoje, quando a gente dobrou o joelho para orar. Eu orei pela minha casa, orei pela minha família, e aí eu orei por uma família que ela é bem próxima a mim, que ela se afastou, né? A moça que vinha comigo, ela se afastou. E aí eu estava orando, quando eu já ia terminar a minha oração, o Senhor tocou no meu coração para me orar por ela. Eu comecei a orar por ela, o Senhor me mostrou a casa dela, como se eu estivesse na parte de cima. E o Senhor falava para mim orar por todo mundo da família dela, e eu comecei a orar. E o Senhor me mostrava muitas correntes, eram correntes muito grossas, e a casa dela estava toda acorrentada. A lateral da casa dela toda acorrentada, o meio da casa dela toda acorrentada. E eu falava: Senhor, o que é isso? E o Senhor mandava eu orar. Eu falava para Ele que era para o Senhor tirar toda a impureza, todo o atavio que tinha naquela casa, que aquela casa precisava de libertação. E eu não entendi o que era aquilo. E quando foi, na hora que a gente levantou para guerrear, o Senhor falava que eu ia guerrear por aquela casa. E eu falava: mas como, Senhor? E aí eu comecei a guerrear. Eu começava a tirar muitas correntes. E cada vez que eu puxava as correntes, era como se as correntes ficassem mais fortes, porque eu puxava. Mas era como se eu puxasse uma corrente, a outra corrente continuasse. Eu comecei a guerrear, eu caí. Aí depois eu levantei. E fui guerreando até o final. E eu falava que eu só queria parar quando eu tirasse todas aquelas correntes. Mas tinha correntes que eu não conseguia tirar. Eu não conseguia tirar algumas correntes. Outras eu conseguia guerrear no meio. E eu tirava aquelas correntes que estavam no meio. Mas as correntes que estavam na lateral, algumas eu não conseguia tirar. E eu só sosseguei depois que eu tirei as do meio e consegui andar no meio daquela casa. Mas ainda ficavam muitas correntes. E eu pedia para o Senhor Ele remover, porque eu sabia que aquelas almas estavam presas. E foi quando eu voltei da minha experiência. Primeiro eu quero falar que eu saí de casa com muita dor de cabeça, falta de ar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava com muita dor no pé da minha barriga. Era uma cólica muito forte. E eu falei: Senhor, aqui dentro da igreja veio dessa dor. E eu sentei ali atrás e eu abaixei minha cabeça e comecei a falar com o Senhor. Falei: Senhor, se essa dor não for de Ti, Pai, que o Senhor possa colocar a Sua mão sobre a minha barriga e que essa dor venha sair de mim, que eu não estou aguentando. E depois a apóstola veio, né, orou em mim. E eu vi os anjos, eu fiz a pergunta e eles responderam que sim.
e eles me levaram numa sala onde o Senhor me curou, né? Eu fiquei feliz, eu fiquei aliviada depois que eu voltei, né? Que eu não estou sentindo mais nenhuma dor, nem dor de cabeça, nem nada, para a glória de Deus. E quando o Senhor me curou, eu estava olhando aqui, né? E eu via o apóstolo Juscelino. E o Senhor começava a me mostrar ele dando glória a Deus e aleluia. Eu só conseguia ouvir a voz do apóstolo. E eu vi o apóstolo na guerra. O Senhor me mostrava o apóstolo na guerra, dando glória a Deus e aleluia. E eu ficava olhando para aquilo, e quando ele dava a glória subia e o poder de Deus descia. E quando eu olhava, eu via a corrente se quebrando, eu via os demônios sumindo com aquele negócio que caía em cima deles, não sei o que era, e eu, meu Deus do céu, e o apóstolo com aquela força, com aquele glória, glória a Deus, e eu, meu Deus, vendo aquilo, o que é isso? E o Senhor falou, tá vendo a importância do glória a Deus e aleluia? Pessoas são curadas, famílias são restauradas. O glória a Deus e aleluia é uma arma poderosa. Eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. E ele falou, não deixe de dar glória a Deus e aleluia, que o meu poder vai descer nesse lugar. Eu não vi ninguém na guerra aqui, né, dos guerreiros, na hora. E quando o apóstolo colocou uma música, uma canção, aí o Senhor falou, hoje você vai ter que guerrear, porque tem um peso de uma glória que eu quero descer na tua vida, e você vai ter que vencer esse grande, gigante. Irmão, pensa numa guerra de alto nível, onde estava lutando com o próprio Lúcifer. E era uma afronta muito grande. Eu nunca imaginei que pudesse estar nesse nível contra a minha vida. Era comigo mesmo. Por causa do que Deus está fazendo. Através da minha obediência, de pregar, de falar das coisas espirituais para a igreja. E eu fico muito alegre, né? Estou viva, vencemos, né? E vamos continuar. Muitas coisas eu não posso falar, vou falar para as pessoas diretamente, que Deus me mostrou. Mas dizer para você, você está num caminho sem volta. E se você recuar, você tem que estar pronto. Porque Deus não tem prazer no que retrocede. E é daqui para frente. Essa é só uma palavra que eu tenho que dar para vocês. O nível de guerra ele vai estreitar, vai ser elevado. Mas você não está só. O Senhor está conosco. E nós somos mais que vencedores. Amém? E hoje o Senhor, Ele quebrou grandes fortalezas de mente nesse lugar. Tinha um demônio de fortaleza de mente que estava manipulando mente de pessoas aqui neste lugar. E hoje eu, no meio desta guerra toda, eu podia ver essas cadeias de mente sendo quebradas. Pessoas com duplos pensamentos, que cogitavam em dois pensamentos. O Senhor disse, hoje encerro hoje essa cadeia nesta vida, porque vai pensar com a minha mente, vai agir com o meu coração. O Senhor falava comigo. E você sabe quem você é. O Senhor disse para mim que era para dar o recado, que você já sabia se era com você ou não, que Deus estava falando. Hoje Deus te deu uma grande libertação nessa área da tua vida, né? E aí o Senhor me mostrava pessoas sendo curadas, irmãos. Aqui, gente enferma, problemas de coluna, problemas sérios. E o Senhor hoje curava, tocava aqui na oração. E eu sei que você está aqui porque Deus não é Deus de mentir. Ele falou, é porque você... E o Senhor mostrava que quando Ele levou em um momento, foi assim como se fosse um cortado algo tirado da coluna. E o Senhor disse, hoje eu estou curando, né?
Então, se você não vai mais sentir aquelas tormentas de dores. Tem gente dependendo de remédio para dormir. O Senhor falou, hoje eu vou mostrar, porque eu vou tocar lá onde dói e vou curar. E aí o Senhor falou que vão dar testemunho, então eu vou esperar. Amém? Então, hoje Deus fez muitas coisas aqui nesse lugar, sobrenatural. Né? E dons novos foram liberados, pessoas tendo experiência de arrebatamento diferente, já tem gente vendo coisas que nunca viu antes, né? O Senhor disse que ia começar a fazer essas coisas, mas você tem que tomar posição, você tem que estar nesse fogo, nessa glória, nesse mover de Deus, amém? A Bíblia fala, ai dos tímidos. Então, se você é alguém tímido, peça para Deus quebrar isso da tua vida, porque tímido não entrará no reino dos céus. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor. Amém, amados? Então, foi muito forte. Uma experiência de guerra foi pessoal, foi uma guerra muito legal, sabe? Ganhei umas armaduras novas, usei minha asa que há muitos tempos eu não usava. Estava toda na bota, né? Saía fogo para todo canto, a minha luva. Hoje eu estava bem, eu fiquei muito feliz, né? Que eu estava igual uma saudade, assim, não sei nem como é que eu fiquei aqui, né? Porque no campo de batalha é uma coisa que eu não sei como que reflete, né? Ai, meu Deus, até depois que eu fico pensando que isso... Amém? Mas assim, e foi uma experiência muito boa para mim. Foi um avivamento pessoal, de guerra mesmo, porque o Senhor havia me visitado hoje em sonho, e a cena que o Senhor me mostrou foi a que eu vivi aqui. Então eu vi Deus testificando algo novo, né? Amém, irmãos? Parece que a apóstola estava no meu arrebatamento. Algumas coisas que ela falou, Deus, o anjo do Senhor me mostrou. Graças e paz, irmão. Eu vou contar minha experiência de hoje. Quando a apóstola ministrou em mim, o meu arcanjo já estava me esperando. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele. E ele disse que sim. E lá ele me leva no céu. E ele falou assim para mim, tu vai no céu rápido. E eu disse para ele, poxa, tão rápido assim? Ele falou, você vai rápido porque você vai voltar e você vai ficar só vendo o que está acontecendo na igreja do Senhor. E quando ele me leva ao céu, ele me leva na sala de antisseta, que ontem, devido à guerra, eu fui setada na minha respiração, que eu fiquei muito cansada. E eu estava assim, então eu fui renovada. E depois ele me traz. E quando ele me traz, eu fico aqui, irmão, só aqui. Como se refletisse assim, como se fosse... Eu via o meu corpo no chão. Eu via as pessoas na guerra, eu via as pessoas na unção, tudo isso eu via. Eu via também... as pessoas como se descesse fogo e aquele fogo tocasse no pé dos irmãos e aqueles irmãos não conseguissem se conter com aquele fogo. E aí ele dizia bem assim, vê que cada glória que eles dão, olha o que acontece. Aí eu via pessoas sendo curadas, eu via as pessoas sendo renovadas, eu via dons também sendo derramados em algumas pessoas específicas daqui da oração hoje. E ele dizia bem assim, isso vai acontecer muito mais, só é o começo. E hoje o Pai recebeu a adoração de todo mundo, porque eles foram sinceros. E aí eu via uma glória muito grande hoje aqui, irmão. E eu via fogo mesmo. E assim parecia que eu estava ouvindo, lá onde eu estava ouvindo um louvor, labareda de fogo, como se eu estivesse aqui, refletisse aqui. E eu ouvia esse louvor. E cada vez que esse louvor que eu ouvia, é como se descesse mais fogo e tocasse nos irmãos. E depois ali ele me tira, ele me leva para guerrear pela vida de um homem que é particular, que depois eu vou passar para essa pessoa, mas foi isso a minha experiência. Graça e paz.
não sei de onde que eu começo, se de ontem, se de hoje. De ontem. Eu esqueci de falar, né, que o Senhor, Ele falava comigo e o Senhor dizia que era para mim falar, né, que Ele ia trabalhar na minha vida sobre algo que só Deus sabe, só Jesus na causa. Porque eu sou muito ignorante e porque eu sempre disse que eu nunca ia pedir perdão de ninguém. Falei bem assim, a pessoa está errada, quem está errado é ela, não vou falar nada. E eu falava, Senhor, eu não quero ser ignorante não. Falei bem assim, mas trabalha isso na minha vida. Falei bem assim, se eu estiver certa, me corrige, se eu estiver errada, me corrige ainda mais. Falei bem assim, eu só não quero que nada esteja errado na minha vida. E quando eu tinha minha experiência com o Senhor ontem, eu fazia a pergunta para o anjo, a primeira coisa que o Senhor me levava era Ele falar comigo, que era para mim aprender a ter um bom coração. E o anjo do Senhor dizia que o Senhor ia trabalhar isso na minha vida. Eu falava, mas como? Isso para mim é praticamente algo impossível. No nível que a gente está, eu acho que nessa parte eu estava ficando para trás. E o Senhor, Ele disse que Ele ia fazer algo novo por mim. E eu senti o renovo do Espírito Santo. E quando eu voltava da experiência, eu ia diretamente para a guerra e eu já me sentia renovada. E no meio da guerra, eu via como se o anjo do Senhor estivesse ao meu lado falando por que eu estava guerreando. E ele falava que ia vir os congressos, que o Senhor ele ia estar em todos eles e que a guerra era muito grande. E quando eu guerreava, todo demônio que aparecia era algo diferente. E ele falava que ele tinha uma grande obra para fazer na vida de pessoas. E ele dizia que ele ia transformar vidas e que ele ia arrebatar pessoas aonde a apóstola fosse, que ela tocasse na vida das pessoas. As pessoas iam ser arrebatadas, elas iam para a guerra e elas iam receber um dom novo. E ele dizia, não eram as pessoas daqui da igreja, eram as pessoas de fora. E quando foi na minha experiência de hoje, eu fazia a pergunta para o anjo e ele respondia que sim. E ele dizia bem assim para mim, tu te lembra de ontem? O que aconteceu contigo? Aí ele me fazia lembrar, né? Que eu até postei no meu status que a Latam me mandou mensagem que eu ia viajar. Eu falei, eu vou viajar. Eu disse que eu não ia. Aí eu chego lá, falei bem assim, não está errado esse negócio não. Mandei, aí a Giovana foi lá, tem que falar para a apóstola. Eu fui lá, fui mandar mensagem para a apóstola e o apóstolo respondeu, a culpa é minha. Aí eu, misericórdia. Falei, a culpa é deles. Eu falei que eu não ia. Aí quando eu ando a minha experiência hoje, o anjo me mostrava isso e ele falava bem assim, você vai. Eu falei bem assim, mas eu disse que eu não vou. Ele disse bem assim, você vai sim. Eu falei bem assim, porque eu mostrei para minha serva. E no mesmo dia que ele mostrou para a apóstola, eu falei para ela que o Senhor me sondou lá em casa e ele falou comigo. E eu disse bem assim, eu não vou falar para a apóstola não, senão ela vai querer me levar, querendo ou não. Eu falei, por livre e espontânea pressão. E eu, amém, né? Falei bem assim, eu quero uma resposta, Senhor. Falei bem assim, até o final desse dia. Eu não ia vir para o aniversário da Ana, na quinta-feira. E o Senhor fala com a apóstola, e a apóstola me chama para me vir aqui para a igreja ajudar ela. E conversar vai, conversar vem, corre para lá, corre para cá. Na hora da gente ir embora, a apóstola vem falar comigo, o Senhor falou comigo. Aí, misericórdia. Ela falou bem assim, o Senhor disse para mim que você vai, que não era para mim te deixar. Aí eu, meu Deus, tá, eu vou perguntar de Deus de novo. Aí, quando foi hoje, o Senhor falou comigo e confirmou. E ele mostrava algo lindo que ele ia fazer lá. E ele dizia que ele estava me preparando para algo. E ele me colocava de pé. E ele me vestia como se fosse uma capa. E ele colocava 2 anjos guerreiros, um do lado e um do outro. E ele dizia bem assim, eu estou preparando você para essa missão. E era como se ele me desse uma mochila. E ele dizia bem assim, agora você pode ir. Ele me mostrava o caminho, ele dizia, siga esse caminho aqui. E logo que eu segui esse caminho, eu entrava como se fosse numa luz branca. E ele dizia, isso daqui você só vai ver depois. Aí eu voltava. Quando eu olhava, eu descia aqui na igreja do Senhor e eu via os irmãos. Eu via mais 3 pessoas recebendo isso. Uma delas não está aqui, mas a outra que eu vi era o irmão Elivan e a irmã Kelly. E eu via como se 2 anjos guerreiros descessem para cada um deles
e entregasse uma capa. E ele dizia que aquilo era a capa dos servos. E eu falava amém, né? E a outra pessoa disse que eu ia falar. E o Senhor também mandava um recado para a irmã Norma. E ele dizia que não era para ela se preocupar porque ela estava na mão do Senhor. E tudo aquilo que ela pediu do Senhor, o Senhor ele ia falar com ela, ia mostrar para ela porque ela estava pedindo uma resposta do Senhor. E o Senhor dizia que cuidava dela. E logo depois o Senhor ia falando sobre os irmãos, né? O Senhor ia mostrando o pedido de oração dos irmãos. E eu via os anjos e ele falava bem assim, olha aqui o que os irmãos estão pedindo. E quem estava falando em língua, o anjo ele estava mostrando, né? As pessoas falando e eu começava a ouvir, eu começava a saber o que as pessoas estavam pedindo. Eu ia passando. Quando eu ia passando no meio da igreja, eu começava a ver um fogo que saía do chão. E eu não entendia como. Quando eu olhava para o altar, era como se caísse água, como se fosse uma cachoeira e derramasse aqui sobre a igreja. E quando começava a encher o chão de água, começava a subir como fogo. E eu falei, de novo, Senhor, mais uma visão que eu nunca vi na minha vida. Falei bem assim, como que era água e está subindo fogo? E ele dizia, era um mistério. E quando eu olhava, o anjo do Senhor sumia e aparecia um homem de branco. E eu pegava e eu abria meu olho, eu fechava e eu ficava, meu Deus, o que eu estou vendo? E eu olhava aquele homem de branco e eu não conseguia ver direito, eu só via aquela lua muito branca. E eu abaixava a minha cabeça. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu não me aguentava mais em pé, de tanta glória. E logo que eu volto dessa experiência, o Senhor ele falava que ele tinha grandes maravilhas para operar nesse lugar. E ele falava para a apóstola não se preocupar, porque o Senhor que enxuga as lágrimas dela. O Senhor dizia bem assim, que Ele quem cuida da sua vida. Ele dizia que a sua vida está nas mãos do Senhor. E quando eu estava na experiência, ele dizia para mim que não me permitia ir para a guerra, porque a senhora precisava guerrear hoje, pela sua própria vida. Ele dizia, hoje você não vai guerrear por ninguém, porque quem vai guerrear é ela. Eu falei, eu quero minha guerreira ali. E quando eu voltava da experiência, eu via a apóstola na guerra. E o Senhor dizia, está vendo? E eu começava a ver a apóstola guerreando. E eu via a glória do Senhor descendo. E ele dizia que ele ia vir com grande bálsamo sobre a vida da apóstola. E que ele tinha algo grandioso para ela. E que ela ia ver a glória de Deus. E na mesma experiência, eu via como se fosse um homem que... John Wesley parece o nome dele. Como se ele descesse aqui e ele falasse que o Senhor mandava ele trazer algo para a igreja. Eu fazia pergunta para ele, para saber se ele era do Senhor, ele respondia que sim. E ele dizia bem assim, que esse ministério ia crescer, que não ia parar, que o contra-ataque do inimigo era grande sobre esse lugar. Ele dizia bem assim, mas que ia permanecer, porque o Senhor era Deus aqui nesse lugar, e que ninguém ia impedir o agir do Senhor aqui. Ele dizia bem assim, que vai continuar crescendo a obra, que o inimigo se levantou, mas hoje ele caiu, porque ele botou uma guerreira para guerrear pelas vidas, e a gente venceu. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Joel capítulo 3, versículo 9 em diante, que diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes ou os teus valentes. Amém, amados irmãos. É tempo de guerra, irmão. Nós estamos numa guerra constante, nós estamos em batalha espiritual. Estamos, amados irmãos, num tempo em que temos que travar batalhas espirituais todos os dias, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de clamor. Aqui a Igreja Shalom, nós não paramos de orar. Estamos aí há quase 2 anos orando direto, incansavelmente, todas as noites combatendo contra principados, todas as noites combatendo contra principados, potestades, bruxos, feiticeiros, macumbeiros, sabe, servos de Satanás, amém, que satanistas, sabe, queridos, e a guerra, ela tem se estendido, sabe, por parâmetros tanto espirituais
quanto físicos, né? Já teve vários casos de feiticeiros, bruxos parar os membros na rua e fazer ameaças, né? Ameaças de morte, ameaças de que vão fechar a igreja, ameaça dizendo que estamos mexendo com forças espirituais a qual nós não conhecemos, sendo que nos congregamos para orar, para adorar, e a própria guerra se desenvolve diante disso. Amém, irmãos? Então, essas experiências falam muito disso, falam de batalha, falam de guerra, queridos. E o Senhor tem dado armas espirituais, né? Há mais de 2 anos o Senhor tem nos ensinado a guerrear, né? O Senhor tem mostrado espadas, o Senhor tem mostrado armas de guerra, sabe? Que o Senhor tem mostrado anjos de guerra, arcanjos de guerra. Sabe, queridos, o Senhor tem levantado novos guerreiros a cada dia, sabe, irmãos? E a luta está cerrada. Sabe, queridos, você vê essa palavra que eu acabei de ler, forja a espada das vossas enxadas. Sabe que nós temos que buscar força, sabe, para guerrear. Sabe, nós temos que buscar força para estar na guerra, irmãos, a cada dia, porque é a igreja que vai vencer, é a igreja que não esmorece, é a igreja que luta todos os dias. Temos que lutar todos os dias, irmãos. Ai, mas os irmãos só arrebatam todos os dias. Os irmãos buscam o Senhor todos os dias. A guerra é todo dia, toda noite, irmão, se estende durante toda a madrugada. E vai ser assim até que o Senhor venha. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, né? A guerra travada, né, está estendida, mas o nosso general é valente, varão de guerra, o leão da tribo de Judá. É Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos direcionado. E a minha oração é para que todas essas pessoas, né, que se levantam por conta de fato de nós orarmos, né, que servem a Satanás, eles também venham ser resgatados, né, apóstolo? Enquanto eles estão tramando o mal contra a igreja pelo simples fato de orarmos, adorarmos, buscar a face de Deus todas as noites, enquanto eles estão projetando o mal, nós estamos orando para que eles se convertam, estamos orando para que eles sejam libertos, estamos orando para que eles tenham o conhecimento da verdade, né? Para que eles venham ser transportados para esse reino da luz que tem nos alcançado. E nós temos louvado ao Senhor por causa da sua bondade e da sua fidelidade. Glória a Deus, que Deus siga os abençoando também através das nossas vidas, cada testemunho alcance outras pessoas. Amém, apóstolo? Amém, queridos, e nós vamos continuar lutando, irmãos, vamos continuar guerreando. Sabe, queridos, eu acho lindo, né, o que o Senhor ele tem nos ensinado a guerrear. O Senhor tem nos dado espadas, o Senhor tem nos dado vários tipos de armas. Uma vez, irmão, guerreei, né, contra um demônio muito poderoso, irmãos, né, contra um principado chamado Príncipe da Pérsia, que está até na Bíblia, né? Sabe, foi difícil, irmãos. Ele manifestou numa pessoa, sabe, foi muito difícil, mas o Senhor nos deu vitória. Então, queridos, é tempo de guerra, é tempo de você mesmo botar mesmo a sua casa em ordem, partir para cima com uma violência espiritual, irmãos, e orar e orar. Amém? Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta a vida de cada guerreiro, cada guerreira, Pai, que aqui está. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa derramar a sua graça, o seu poder, que possamos, meu Pai, tomar posse das armaduras, posse, Senhor, das armas espirituais, e assim, meu Pai, assumir uma posição no reino espiritual, uma posição de soldado, de guerreiro, de guerreira do Senhor, Senhor, e começar a repreender Satanás, e começar a guerrear, Senhor, contra o espírito de prostituição, contra o espírito de vício, contra os demônios, contra, Senhor, aqueles, Senhor, que se levantam contra a autoridade no nome do Senhor, contra o reino do Senhor, Pai. Então, Pai, prepara cada um dos teus filhos, continua preparando, continua levantando mais guerreiros por esse Brasil, por esse mundo, Senhor, e que a tua glória se estabeleça, Pai, nos 4 cantos da terra, até que o Senhor venha. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.